Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, e o capítulo de número 1, para a nossa meditação nesta noite. Livro do profeta Jonas, e o 1º capítulo. E eu quero ler com vocês os primeiros 5 versículos, que diz assim: Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. Amém. Queridos, este livro tão pequeno, de apenas 4 capítulos, 2 folhas na minha Bíblia, nos trazem tanta informação e tantas lições, e fala de coisas tão profundas e maravilhosas. Este livro é tão importante porque o próprio Senhor Jesus fez menção deste livro. Quando estavam buscando um sinal, queriam algo especial da parte de Jesus, e Jesus disse: olha, nenhum outro sinal será dado a essa geração, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como ele ficou no ventre daquele peixe por 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem ficará. Então o próprio Senhor Jesus, ele atesta a veracidade deste livro profético e do ministério deste homem, e traz para nós instruções extraordinárias e maravilhosas. Por exemplo, este é o livro que fala a respeito de grandes coisas. Grandes coisas. Por exemplo, fala aqui no 2º versículo a respeito da grande cidade, Nínive. Então, não era qualquer cidade, era uma grande cidade. Mas também fala a respeito do grande vento, no versículo 4, que Deus mandou. E também fala de uma grande tempestade que se formou, porque Deus mandou que isso acontecesse. Mas também, no versículo 10, fala que eles tiveram grande temor, e eles pegaram o profeta e lançaram ele no mar. E o versículo 17 que diz que veio um grande peixe. Então, é um livro que fala de grandes coisas, de grandes acontecimentos, de grandes sentimentos, de grandes eventos. E às vezes, quando nós lemos este livro, porque fala de grandes acontecimentos e grandes milagres e grandes coisas, nós às vezes perdemos o foco do que eu acho que é a maior intenção de todo este livro.
creio que no coração de Deus, através da inspiração do Espírito Santo, no coração de Jonas para escrever e narrar todo esse acontecimento, não foi para falar do grande temor que chega aos nossos corações em momentos de desespero, e nem do grande vento que Deus pode enviar, ou da grande tempestade que pode acontecer em nossas vidas. Mas eu creio que todo este livro foi escrito para nos falar do grande Deus que está operando a cada momento, a cada versículo, a cada instante. É o grande Deus que permite que esta cidade se tornasse grande. É o grande Deus que envia o grande vento, que cria a grande tempestade. E é o grande Deus que faz com que haja grande temor no coração de todas as pessoas. E é o grande Deus que envia o grande peixe para engolir o profeta teimoso. Por isso que nós temos que prestar atenção na palavra de Deus e entender que essa história, na realidade, mostra que este Deus extraordinário, grande e maravilhoso, está operando por detrás de todas as coisas. Como está operando nos dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma grande pandemia, uma pandemia mundial. O mundo inteiro está enfrentando um grande caos econômico em todos os lugares do mundo. O mundo inteiro está com grande medo do futuro, o que irá acontecer. Mas o mundo tem que entender que atrás de todas esses grandes acontecimentos, nós temos um Deus ainda maior, que se assenta no trono e que está operando e fazendo com que todas essas grandes coisas aconteçam. Porque só um grande Deus pode operar grandes milagres e fazer grandes obras. Dê um glória a Jesus por isso. Mas existe pelo menos 3 grandes coisas ainda dentro deste livro que eu gostaria de repartir com você. A primeira coisa que eu vejo é a grande compaixão divina. Este livro, para mim, na verdade, é mais uma revelação extraordinária do Deus que nós servimos. Infelizmente, muita gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, e às vezes perde o foco do porquê que Deus inspirou homens para escreverem este livro sagrado. A primeira coisa é Deus querendo se revelar a mim e a você. É Deus querendo mostrar para mim e para você quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer e qual é o desejo do coração dEle. Este livro foi escrito também para falar desta grande compaixão de Deus pelas nossas vidas. E este livro no Antigo Testamento já mostra o grande amor de Deus pelos gentios, eu e você que não somos judeus, que não somos descendência de Jacó, que não fazemos parte das 12 tribos de Israel, porque eles são o que receberam as promessas de Deus. Hoje, através do sacrifício de Jesus, nós somos incluídos e nos tornamos filhos de Abraão pela fé, porque ele foi o pai da fé. Mas, na verdade, é uma porta que Deus abriu. E aí agora nós entendemos o quê? Que Deus, já lá no Antigo Testamento, tinha grande compaixão, mesmo pelas pessoas que não tinham aliança com Ele, que não buscavam a Ele, que não tinham aliança com Ele, que não serviam a Ele, que nem queriam saber nada dEle, que viviam completamente no pecado, no erro. Mas mesmo assim, Deus, antes de trazer o seu juízo sobre a vida dessas pessoas, que merecidamente
mereciam realmente juízo, mereciam condenação por causa dos seus atos. Mas Deus, por causa da sua grande compaixão, primeiro, Ele quer e envia alguém com uma mensagem, uma oportunidade para que eles pudessem receber a bênção de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Deus sempre está mais disposto em abençoar do que trazer juízo. O juízo é inevitável, ele vai chegar. Se a pessoa não tomar um posicionamento, vai colher os frutos das suas atitudes. Mas o desejo de Deus é mais em abençoar do que trazer juízo. E aqui nós vemos que este povo que não tinha promessa, não servia a Deus, era um povo terrível, cruel, violento. Mas Deus mostra a sua grande compaixão, dando a eles uma oportunidade de arrependimento. Eu vejo com isso que este Deus maravilhoso, que já fazia isso lá atrás no tempo da lei, quanto mais ainda não fará isso no tempo da graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, que somos impelidos pelo Espírito a pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, a todas as pessoas, de todos os lugares, todas as línguas, todos os povos, e explicar para eles deste grande Deus que tem grande compaixão. Ele diz para o profeta: vai à grande cidade Nínive e prega a eles, e diz para eles, se eles não se arrependerem, o meu juízo vai vir, e eu vou trazer um juízo que não vai ser brincadeira, porque eles eram um povo cruel, eles eram um povo violento, eles faziam cada coisa absurda. E aí Deus chama o profeta e diz para ele: vai lá, meu filho. Agora, você que já leu esse livro, já estudou essa palavra, você entende que o profeta era um profeta temoso. Era um profeta que, na verdade, não tinha nenhum desejo de pregar para gentio. Ele era um profeta egoísta, desobediente, racista. Que isso, pastor? Profeta? E era desse jeito? Sim, irmão. Sim. Profeta desse jeito. Existe profeta desse jeito, apóstolo desse jeito, pastor desse jeito, pregador desse jeito. Tem muita gente no ministério desse jeito. E Jonas era assim. Ele era egoísta, desobediente e racista. Por que você fala isso, pastor? Porque um dos motivos que ele não queria pregar para eles é porque eles não eram do povo dele. Não, Senhor, o Senhor me chamou para ser profeta para o meu povo. O meu povo que é bom. Esse povo aí não é bom. Não, nós temos aliança contigo. Eles não têm aliança contigo. Não, nós somos santos e consagrados. Eles não são santos nem consagrados. Nós somos luz, eles são treva. Eles não valem nada. Esse povo merece juízo mesmo, Senhor. Mata tudo de uma vez. Que isso, pastor? Ele falou isso? Sim. Lá no final, quando ele começa a conversar com Deus, que está atribulado, chateado, porque Deus abençoou em vez de destruir, ele vira e fala assim: aí, Senhor, tá vendo? Não foi isso que eu disse antes de sair da minha terra? Porque eu conheço o Senhor e sei que o Senhor é um Deus piedoso e misericordioso e longânimo, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Por isso que eu não quis me pregar. Irmão, pare e pensa nessa conversa desse profeta com Deus. Depois da desobediência dele, depois de tudo que ele passou, ele vai lá, prega, o povo se arrepende, ele fica de cima do monte,
querendo ver Deus arrebentar com todos eles. O desejo deles era que Deus acabasse com eles. Ele era racista, ele não gostava daquela turma. Mas aí Deus não destruiu, porque eles tomaram uma posição diante de Deus. Aí ele responde para Deus, está vendo aí, ó? Está vendo? Por isso que eu não queria vir. Porque eu conheço o Senhor. Capítulo 4, versículo 2. Eu conheço o Senhor. Por isso que eu fugi para Tarsis. Pois eu sei que tu és um Deus piedoso. Olha só, ele não queria pregar para os outros, porque ele sabia que Deus era piedoso. Olha que profeta terrível. O Senhor é piedoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em benignidade e que te arrepende do mal. Aí ele faz uma outra coisa, mais louca ainda. Versículo 3. Peço-te, pois, ao Senhor que tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha que profeta egoísta, racista. Irmão, ele vai e prega, as pessoas se convertem, Deus abençoa, não traz juízo, ele fica com raiva. E ele falou, não, eu prefiro morrer do que ver esse povo se arrepender e o Senhor abençoar eles. Eu não gostei disso. Por isso que eu não queria vir pregar, porque eu sabia que o Senhor ia fazer isso. O Senhor falou que ia destruir, eu sabia que se ele se convertesse, o Senhor não destruía nada. Eu não queria que ele se arrependesse, eu não queria pregar, porque eu queria ver a destruição. Olha a mentalidade desse profeta. Mas o que é tremendo é que Deus não é só grande em compaixão, mas Ele é grande em misericórdia. Dá uma glória a Deus, irmão. O mesmo Deus que está estendendo a mão para um povo que não quer saber dele, que é violento, que é cruel, certo? Que só faz o que não presta. Deus quer alcançar e dar uma oportunidade para eles porque tem compaixão. Deus também tem misericórdia do profeta que está completamente equivocado. É Deus trabalhando na vida dele, no racismo dele. Deus teve que fazer isso com o apóstolo Pedro. Quando Cornélio estava orando, aparece um anjo e fala assim, olha, vai lá na rua tal, procura o pregador tal, nome dele é Pedro, está na rua tal, para ele vir aqui pregar para vocês. Só que era gentios, isso no Novo Testamento. E Pedro só pregava para judeu, outro racista. Só pregava para judeu, não conversava com gentio, não entrava na casa de gentio, não comia com gentio, ele era todo cheio de coisa. Aí Deus dá uma visão para ele, e ele fica atormentado, fala, Jesus, que é isso, Senhor? Deus mandando fazer um troço que fora de caráter, que isso? Era Deus falando com ele, deixa de ser racista, vai vir um povo aí, você vai com eles. Quando chegaram o pessoal, o Espírito Santo falou assim, ó, pode ir, vai lá. Ele com medo de ir sozinho, ele chama um pessoal, assim, vamos comigo. Porque aquele negócio, entendeu? Eu sou racista, mas vocês também são. E aí eu vou lá, os meus amigos racistas depois vão virar contra mim. Então, pelo menos, eu tenho cobertura de vocês, vão comigo. Ele chega na casa de Cornélio, ele é obrigado a entrar na casa de Cornélio, que era gentio, não entrava em casa de gentio. Ele come com gentio, que não podia comer com gentio. Deus acaba com o racismo dele. Tanto é que quando ele volta, os outros amigos racistas, ele fala assim, rapaz, você é doido? Onde já se viu você vai pregar para essa raça? Ele fala, peraí. Eu aprendi uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo dom do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, para a surpresa minha e sua, Deus derramou sobre eles também. Aleluia, glória a Deus. Tem muito crente racista, tem muito líder racista. Cuidado, meu irmão, cuidado, não seja assim. Deus tem grande misericórdia e opera na vida deste profeta egoísta, desobediente, que acaba sendo engolido por um grande peixe, e a sua desobediência, aleluia, é tão terrível
que ao invés de ele trazer bênção para os outros, ele traz prejuízo para os outros. Esse que é o grande problema de pessoas que se dizem ser de Deus, e até são, irmãos, mas às vezes são levados por desobediência, por egoísmo, por racismo, por tantas outras coisas, que em vez de fazerem aquilo que Deus chamou para fazer, que é levar bênção para as pessoas, acabam levando prejuízo e maldição. Foi o que aconteceu com aqueles que estavam dentro do barco. Porque ele, em vez de ir pregar quando Deus falou, ele começou a sua queda, começou a se afastar de Deus, começou a descer. A Bíblia diz que o caminho do céu é para cima e o caminho do inferno é para baixo. Todo mundo que se aproxima de Deus está subindo. Todo mundo que se afasta de Deus está descendo. Aí você vê o profeta. Ele desce para Jope. Ele desce para dentro do barco. E quando está dentro do barco, ele desce para o porão do barco. E o que ele faz? Vai dormir o sono do desobediente. Como quem diz? Já desci o máximo que eu podia, estou mais distante que eu podia, agora eu não quero saber de nada. Eu estou escondido, vou dormir, deixa o pau quebrar, que se lixe para lá. Só que Deus não dorme. E aí Deus começa a mover. Deus começa a mover. Irmãos, está todo mundo tribulado dentro do barco e o cara está dormindo. O problema, sabe, está alvoroçando tudo e todos, mas ele está dormindo. O grande problema de pessoas que se afastam de Deus, perde a sensibilidade, perde a visão, começa a dormir. Por isso que a Bíblia diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eles acordam o profeta. Rapaz, como é que tu está dormindo, cara? Como que você pode dormir numa situação como essa? Você não está vendo que nós estamos morrendo? Nós já começamos a jogar, sabe, a mercadoria no mar. O prejuízo já é grande e parece que nós vamos morrer. Mas daqui a pouco eles olham para ele e falam: peraí, tem alguma coisa errada. Esse problema nosso não é normal, não é algo natural. Esse problema é algo espiritual. E eles começaram então a buscar uma solução espiritual e eles olham para ele e falam aqui, ó: nós chegamos à conclusão que você é o problema. Revela aí o que está acontecendo. E ele então abre a boca e diz: não, é verdade, eu sou profeta do Deus verdadeiro e eu estou fugindo, eu fiz um monte de coisa errada. Aí eles ficaram mais atribulados ainda. Como quem diz: como é que nós fomos deixar esse cara entrar no barco? Como é que nós fomos abrir a porta da nossa casa, da nossa vida, para esse infeliz desse profeta? Né? E a palavra real seria desgraçado, que caiu da graça. Como é que nós fizemos isso? Olha o prejuízo. Aí ele diz o seguinte: olha, sabe qual é a solução? Me pega e me joga no mar, vai dar tudo certo. Eles tinham mais temor de Deus do que ele. Eles falaram assim: não, tá doido, vamos matar esse cara, não. E eles disseram: vamos remar, vamos dar um jeito de conseguir. Só que quanto mais ele remava, mais o vento era contrário. Você não tem jeito, não tem jeito. O negócio é jogar ele para fora. Eles fazem uma oração. Eles falam: Deus, por favor, não impute a vida desse homem sobre a nossa vida. Nós não queremos derramar sangue inocente. Olha que coisa, irmãos. O profeta não estava nem aí se derramar sangue inocente. Esses homens que não tinham aliança com Deus verdadeiro estavam preocupados em derramar sangue inocente. Fazem essa oração e jogam ele para o mar. Vem o grande peixe, engole ele, a calmaria chega. E esse homem agora, segundo diz ele, estava no fundo do inferno.
Ele começa a descrever, estava no fundo do abismo, quando ele começa a clamar e orar a Deus. Aí eu vejo a grande misericórdia deste Deus que nós servimos. Mesmo você, desviado, egoísta, desobediente, racista, Deus ainda, mesmo assim, tem misericórdia da sua vida. Manda situações complexas, mas mesmo assim te dando outra oportunidade. E ele, no estado pior da sua vida, literalmente para morrer, irmão, morto, ele geme a Deus, ele ora ao Senhor, pede misericórdia, e Deus ouve a sua oração, dá um glória a Deus, e lhe dá uma segunda oportunidade. A grande misericórdia de Deus, dando uma segunda oportunidade no ministério do profeta, dizendo, não, então eu vou te dar uma outra oportunidade, você orou, eu vou te dar outra oportunidade. E a terceira e a última coisa que eu quero falar com você, é a respeito da grande conversão. Nós vemos essa grande compaixão de Deus pela cidade, a grande misericórdia de Deus para o profeta, é Deus estendendo a mão para aqueles que são dele, é Deus estendendo a mão para aqueles que não são, é Deus dando, sabe, oportunidade para todas as pessoas, em todos os lugares, se aproximarem dele e serem abençoados. E então o profeta chega, começa a pregar. A Bíblia diz que era caminho de 3 dias a cidade. Me parece que Jonas fez uma campanha evangelística de 3 dias, sexta, sábado, domingo. Começou a cidade, ele começou a pregar. Tremendo é a mensagem que Deus deu para ele. Jonas não chegou na cidade pregando prosperidade. Jonas não chegou na cidade, sabe, cheio de conversinha. A mensagem é o seguinte: ainda 4 dias e Nínive não existirá mais. Deus irá acabar com vocês tudo, porque vocês são violentos. A mensagem do Evangelho confronta você nos seus erros, nos seus pecados, no seu estado, dizendo para você que do jeito que você está, se você continuar, o seu fim não será bom. Mas Deus estende a mão de misericórdia, dizendo, se arrepende, porque eu posso transformar a sua vida, e em vez de juízo, dor e sofrimento, eu quero te abençoar e te levar para o céu. Mas primeiro, você tem que entender o seu estado pecaminoso. Jonas prega esta mensagem de confronto os 3 dias. Chega no final da cidade, no final da conferência evangelística, ele acabei, pronto, obedeci o Senhor. E sabe o que é tremendo? Irmão, não somos nós que convencemos ninguém. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A nossa responsabilidade é pregar, é falar a verdade. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E a pessoa que vai decidir o que ela quer da vida. Ele prega sem querer pregar. Ele prega, é um dos únicos pregadores que eu entendo, que ele prega, mas não quer que ninguém se converte. Ele prega, mas não quer que ninguém seja transformado. Ele prega, mas ele não quer ver a bênção de Deus. Mas não interessa o que ele deseja. Interessa o seguinte: pregue a tempo e a fora de tempo e deixa Deus operar. Ele prega e o que acontece? O rei escuta. E a única vez na Bíblia que nós vemos uma conversão genuína e tão extraordinária, aonde animais são forçados a jejuar e se humilhar diante de Deus. O rei entende que as atitudes que eles faziam eram erradas diante do Deus verdadeiro. Que eles não deveriam ser violentos daquela forma, matando aquelas pessoas daquela forma, fazendo o que eles faziam. Eles foram confrontados com seus erros e descobriram que estavam errados.
Então nós vamos jejuar. Ninguém bebe nada, ninguém come nada. Coloca saco e cinza, ou seja, seja uma pessoa mais humilde, desce do salto, viu? Vamos se humilhar e orar e pedir misericórdia de Deus. E aí eu vejo a grande conversão dessa cidade. O povo ouve a palavra de Deus, se humilha, reconhece, muda de vida, um arrependimento genuíno, que mostra fruto do arrependimento, e aí então recebem a bênção de Deus e não o juízo de Deus. Diga glória a Jesus. Deus olhando, e o versículo 10 do capítulo diz assim: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. A chave é o fruto das suas obras. Arrependimento não é lágrima, arrependimento não é palavra, arrependimento é mudança. E as obras que você faz que provam que você está arrependido, que você não quer continuar no erro, no pecado. Deus olha do céu e vê as obras deles. Depois da pregação, eles não simplesmente choraram, deram uma emoçãozinha, arrepiou e voltou para a lata do lixo do mesmo jeito. Não. Eles choraram, se arrependeram, se humilharam, levantaram e mudaram tudo que tinha que ser mudado. Real arrependimento, mudança de comportamento, que mostra nas obras de Deus. Ou assim, pronto, é isso aí que eu queria. E Deus não trouxe o juízo, Deus não trouxe o mal sobre a vida deles. Glória a Jesus. O grande Deus que opera atrás desses grandes cenários, mostrando a grande compaixão, a grande misericórdia, e eu e você podemos ter uma grande conversão e receber a bênção de Deus. Quero concluir com essa questão que é tremenda, que é uma das grandes lições deste livro, e é o cuidado que nós devemos ter em relação ao nosso senso de juízo, ao nosso egoísmo, ao nosso racismo. Existe muita gente hoje que tem mais misericórdia de coisas, de animais, do que de pessoas. No nosso meio, evangélicos, né, entre aspas, cristãos, entre aspas, que tem mais misericórdia de coisas, do que de pessoas. É incrível, irmãos. Tem gente que adquiriu o carro dos sonhos. Rapaz, é um negócio com carro, certo? Não, sabe, não, olham onde que para, o que faz, cuidado. Mas com pessoas, tá nem aí para ninguém. Tiver que empurrar para debaixo de um ônibus, sem pensar duas vezes. Tem pessoas que têm mais misericórdia de animal do que de gente, de que pessoas. Tem gente que trata melhor um animal do que trata uma pessoa. Nós não devemos maltratar animal, mas também não devemos maltratar ser humano, meu querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus morreu na cruz, não foi por causa de coisas ou de animais. Ele morreu na cruz por causa de pessoas. Deus ama pessoas. Uma das coisas, quando chegar no céu, eu quero saber, é como terminou a história de Jonas. Termina o livro e é uma incógnita. É ele atribulado, porque Deus teve misericórdia e compaixão, o povo se arrependeu, Deus não destruiu, e ele está chateado, porque nasceu uma plantinha que estava dando sombra para ele, Deus permitiu que um bicho fosse lá e comesse, a planta morreu, ele tinha mais compaixão daquela planta do que das pessoas e até dos animais da cidade.
Deus vira para ele e diz: rapaz, eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita, e também muitos animais. Deus dizendo para ele: você está ficando maluco? Eu não vou agora ter compaixão deles e misericórdia? É Deus chama o profeta e fala: rapaz, depois de tudo que você passou, você ainda não mudou a sua maneira de ser? Depois de ser engolido pelo peixe, você continua, sabe, com esse sentimento dentro de você? Que mais que Deus tem que fazer para que você mude a sua maneira de pensar e de agir, meu querido? Cuidado, cuidado, porque a misericórdia de Deus, o braço de Deus para salvar, também tem limite. Chega uma hora que Deus diz: chega, já te dei muita oportunidade, já te dei muitas experiências, já passou da hora de você mudar essa sua maneira de pensar, de proceder, de viver. Você precisa se encher do Espírito Santo e abandonar essas práticas. Esta é a realidade. Eu quero orar com você nesse momento. Aí mesmo onde você está, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Que nesta noite você possa abrir o seu coração, ouvir a voz do Espírito Santo, e que o fim não seja parecido com o de Jonas aqui no livro. Que você possa ter misericórdia de pessoas, que a sua prioridade de vida não seja coisas e animais antes de pessoas. São pessoas primeiro, animais depois. Tem gente que nos Estados Unidos mesmo, certo? Não, é proteção do animal. É o cachorrinho que foi abandonado, é o gatinho que foi abandonado. Nós vamos pegar o bichinho, vamos dar comidinha, vamos acertar o bichinho e tal. Aquele cuidado, aquela coisa, que até é bonito, irmão. É até bonito cuidar dos bichinhos, é verdade. Eu também tenho o meu, eu gosto. Mas esse mesmo pessoal vira e fala assim: não, aborto tem que ser livre. Até o 9º mês, se quiser abortar, pode abortar. Sangue do Cordeiro. Quer dizer, o gato, o cachorro, o que seja, até cobra, tem cobra de estimação, lagarto, é mais importante que a vida de um ser humano, com a criança sendo gerada. Pode matar ela, mas olha, se você maltratar um bichinho, eles te levam para a cadeia. Mas matar um ser humano não tem problema não. Cuidado. Deus ama pessoas. Jesus morreu por pessoas. Glória a Deus. Amados, domingo que vem, nós voltaremos para o templo. Você em casa aí dando glória a Jesus. Amém? Esta quinta-feira será online ainda. Domingo que vem, dia 22, voltamos para o templo. 2 horários. Primeiro culto, 5h30 às 6h30. Segundo culto, 7 horas às 8 horas da noite. Preste atenção. Você precisa mandar uma mensagem dizendo se você estará no primeiro ou no segundo culto. Amados, a coisa não está brincadeira e nós iremos barrar na porta. Amém? Porque eu estou fazendo isso para o seu bem. Então nós queremos colocar menos pessoas no santuário, mais afastado. Eles dizem 6 pés, nós queremos colocar mais de 6. Nós queremos, sabe, que você venha para o templo adorar a Deus e entre aqui sem nenhuma preocupação de nada. Amém? Então, venha no primeiro ou venha no segundo, mas registre. Responda o pastor Marcos no Tex, certo? Você pode registrar também no site, viu? Tem telefone, ligue, registre,
para que possamos fazer a obra de Deus com ordem e decência. Você vem com a sua máscara, limpa a sua mão na porta com gel, vamos checar a sua temperatura, vamos te dar um lugar abençoado para você louvar a Deus com a sua família, distante das outras pessoas, para que você possa glorificar o Senhor, voltar para casa abençoado em nome de Jesus. Também os cultos de semana, agora todos eles iniciam 7h30. A segunda-feira as irmãs, que será no dia 23, 7h30 às 8h30. Quinta-feira, estudo bíblico, 7h30 às 8h30. Quinta-feira agora, estudo bíblico, 7h30 às 8h30 online. Domingo que vem eu espero você aqui. Você quer contribuir? Você pode contribuir online, você pode vir aqui na igreja. Amanhã estamos aqui trabalhando, você pode vir trazer o seu dízimo de oferta, viu? Fique à vontade, deixa Deus abençoar. Não esqueça do Green Bag. Nós queremos abençoar as crianças do Chile. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, nós te louvamos pela tua palavra, pelas lições extraordinárias que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor é o grande Deus, que envia grandes ventos e grandes tempestades, que causa grande temor em nossos corações, mas nos alcança com grande misericórdia e compaixão. Nesta noite, Senhor amado, se há algum caminho mau em nós, guia-nos por caminhos eternos. Ajuda-nos, ó Deus amado, a entender, ó Deus, as coisas que estamos fazendo que não te agrada, e nos converter de verdade, e mostrar obras de arrependimento, para que possamos receber a tua bênção e não a maldição, e que para que possamos ser bênção na vida dos outros e não prejuízo e problema. Mestre, dá-nos uma noite tranquila de descanso, coloca os teus anjos ao nosso redor, dá-nos uma semana de vitória e de bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre cada um de nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, de agora e para todo sempre. A igreja do Senhor diz amém. Deus abençoe, aleluia. Até quinta-feira e domingo que vem estamos juntos no santuário. Outra vez diante de ti, abro meu coração. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor, tu bondad, escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero, que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo.
acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, en tu bondad, Señor, en tu bondad, acuérdate, dice una vez más, en tu bondad, acuérdate. Sí, Señor.